Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinário Embalagens e Resíduos de Embalagens, integrado na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. Este evento decorre de uma organização conjunta do Eco Politécnico de Lisboa, que integra naturalmente todas as respectivas unidades orgânicas, e do Grupo de Trabalho em Economia Circular e Gestão de Resíduos da Rede Campos Sustentável, em colaboração também com os estudantes do curso de Licenciatura em Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Para o normal decorrer da sessão, todos os participantes terão os microfones desligados. Recomendamos ainda que os participantes coloquem as questões ou alguns comentários através da funcionalidade do bate-papo do Zoom, e de forma a calcular a gestão adequada do tempo previsto para o webinário, que é de cerca de 90 minutos. Após todas as apresentações, e caso tenhamos tempo disponível, serão colocadas as questões que os participantes nos tenham feito chegar. Ora bem, para o webinário de hoje temos connosco Susana Silva, da Valor Sul, João Letras, da Sociedade de Ponte Verde, Susana Fonseca da Zero, Júlia Alves, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e para terminar, Fernanda Cajarana Pereira, da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Vamos então começar os trabalhos e teremos então connosco Susana Silva para abrir as hostilidades. Susana é licenciada em Relações Públicas e Publicidade pelo Instituto Superior de Novas Profissões e com uma especialização em Finanças para Não Financeiros da nova SPE, Executive Education. É atualmente diretora de Comunicação e Sensibilização da Valor Sul, cargo que assumiu em maio de 2021. Anteriormente foi responsável de Comunicação e Sensibilização da Amar Sul, onde trabalhou entre 2010 e 2023. Relembramos que ambas as concessionárias são empresas que efetuam a valorização e tratamento de resíduos e que pertencem ao grupo EGF, uma referência para todos os efeitos a nível europeu, no setor ambiental, é líder no tratamento e valorização de resíduos em Portugal. Comunicadora nata, cujo percurso profissional teve início em agências de publicidade, tendo integrado a BBDO Portugal e a Final Solutions. Susana, faça favor. Obrigada, professor Vítor. Antes de mais, em nome da Valor Sul, agradecemos este convite, porque é uma das formas também de podermos estar a sensibilizar nesta semana tão importante a nível europeu. Como tenho um desafio de 15 minutos para falar, vou começar por fazer um breve enquadramento do que é a Valor Sul e onde está integrada a nível geográfico, e depois vou passar um pouco para a nossa parceria com a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. Começo então por partilhar o meu ecrã, espero que consigam visualizar, agradeço. Vamos lá ver, acho que agora sim, acho que conseguem ver o meu ecrã. Agora sim. Bom, estamos precisamente desde o dia 18 de novembro que está a decorrer a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que tem como tema as embalagens não te deixes embrulhar, não, até porque temos o Natal à porta e é sempre um bom tema para recordar que podemos efetivamente valorizar os nossos resíduos de outra forma. Dar nota de que a Valor Sul é uma empresa que já tem quase 30 anos, já estamos há 29 anos em Portugal a valorizar o ambiente e os resíduos da nossa área de intervenção, nomeadamente 19 municípios da Grande Lisboa e do Oeste. Temos como objetivo, efetivamente, apresentar soluções que sejam ambientalmente e economicamente sustentáveis para a valorização dos resíduos que recepcionamos nas nossas instalações. Conforme também disse o Vítor, nós fazemos parte do grupo EGF, somos uma empresa líder em Portugal e uma referência no setor ambiental na área dos resíduos. Estamos distribuídos por áreas geográficas e a Valor Sul encontra-se no centro, junto à capital, e valoriza os resíduos de cerca de 19 municípios desta região. Em termos de acionistas, temos a EGF como sendo o nosso acionista maioritário e depois que está distribuído os restantes ações pelos municípios, os principais municípios que estão connosco, nomeadamente Lisboa, Loures, Amadora, área metropolitana de Lisboa, Vila Franca de Xira, Odivelas e Loures, e depois os municípios, 14 municípios do Oeste. Nossa área de intervenção, para podermos valorizar os nossos resíduos, sejam eles embalagens, sejam eles indiferenciados, sejam eles biorresíduos, precisamos de ter instalações que facilitem essa valorização. De uma forma mais generalista, podem visualizar as estações de transferência que estão mais a oeste, que depois transferem os resíduos para as nossas principais instalações, seja no Cadaval, seja na Grande Lisboa, os ecocentros que são disponíveis para a população poder utilizar para colocar e entregar as suas embalagens e outros tipos de resíduos, os centros de triagem, que temos 2 a servir o Oeste e Lisboa, valorização orgânica, a compostagem de verdes, existem 2 aterros sanitários também para
para podermos recepcionar e valorizar os resíduos, e a nossa central de valorização energética, que é uma das poucas que existe em Portugal, existe uma na Lipor e outra na Grande Lisboa. Assim como as escórias, porque dos resíduos que nós queimamos, nós depois também conseguimos transformar em agregado, por exemplo, rodoviário, e é um subproduto, ao fim e ao cabo, que podemos também dar uma nova vida após recepcionarmos as cinzas da nossa instalação. Importa referir, e isto é importante depois para os indicadores que vos vou apresentar mais à frente no que diz respeito à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, de que a Valor Sul recepcionou em 2022 cerca de 817 milhares de toneladas de resíduos, mas apenas, e importa, eu gosto sempre de referir este ponto, que 102 mil toneladas de resíduos foram reciclados, ou seja, estamos a falar cerca de 12% dos resíduos que nós estamos a recepcionar nas nossas instalações entregues pelo cidadão, somente 12% é que são resíduos reciclados, daí a importância destas semanas, para efetivamente cada vez mais conseguirmos encaminhar para os sítios certos os nossos resíduos e valorizarmos, até porque temos 16 infraestruturas, já temos mais, hoje em dia já estamos perto dos 500 colaboradores, existem metas muito ambiciosas no que diz respeito aos biorresíduos, os corretivos orgânicos não mentem, estamos a aumentar a recepção desses resíduos, e depois a produção de energia que efetuamos também é um importante indicador da nossa atividade, da nossa central de valorização energética que temos em São João da Talha, mas dar nota também que habitualmente nós não produzimos somente 250 gigawatts de energia, mas cerca de 300, quase 400, mas quando temos paragens nas nossas instalações, efetivamente acabamos por ter aqui um decréscimo da produção da energia. Professor, estou a ir muito rápido ou estou a ir bem? Diga-me. Está perfeito. Bom, dar nota de que em Portugal cada habitante produz por dia, isto é a nossa imagem da nossa plataforma de descarga, cerca de 1,5 kg, 1,5 kg de resíduos urbanos. Isto corresponde sensivelmente a um pacote de farinha, por assim dizer, se formos a ver o que nós todos estamos a produzir diariamente, entre reciclados, entre indiferenciados, e é importante ter consciência deste número, porque efetivamente o que é que acontece depois aos nossos resíduos? Ou são encaminhados, no caso da Grande Lisboa, para a nossa central, para a nossa incineradora, e na nossa central de valorização conseguimos produzir energia elétrica, ou o lixo, o que não separamos, e depois o que separamos é enviado para reciclagem nas diferentes unidades que nós temos disponíveis, e que a população não vê, não é? A população acaba só por visualizar o ecoponto na via pública ou o seu contentor junto às suas casas, mas depois há uma série de unidades que facilitam depois esse tratamento, e que nos permite, através de um modelo técnico, que vos apresento aqui de uma forma muito sucinta, valorizarmos os resíduos urbanos que são produzidos nas diferentes áreas geográficas. E no caso da Valor Sul, a central de valorização energética, a incineradora, é a que acaba por assumir um papel mais importante, seguida da sua instalação, tratamento e valorização de escórias que temos no aterro sanitário Mata Cruz. Também temos um aterro sanitário de suporte no Oeste, no Cadaval, 2 centros de triagem para servir ao fim e ao cabo estas 2 áreas geográficas que nós estamos presentes, uma central de valorização orgânica na Amadora, os 10 ecocentros e as 7 estações de transferência, que são importantíssimas para depois, naqueles pontos geográficos que estão mais distantes, permitirem nós transferirmos os resíduos e valorizarmos nas nossas instalações. Posto isto, quis-vos fazer efetivamente uma primeira apresentação de qual é que é a nossa atividade, porque todos os anos a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos visa um dos temas. Este ano estamos efetivamente sobre o tema das embalagens, mas todos os anos encorajamos, porque somos um dos coordenadores a nível nacional que desenvolvem ações de sensibilização sobre os recursos e a gestão dos resíduos, deixar sempre em novembro, nesta semana, através de organismos públicos, através de ONGs, através das escolas, das associações que se dirigem também até nós, ter aqui uma semana especial, a penúltima do mês de novembro, não é por acaso, é porque acaba por ser uma altura em que conseguimos dar alguma visibilidade a todos os esforços de todas as entidades que se envolvem nesta iniciativa.
Este ano, todos os anos, existe um tema central para chamar a atenção dos europeus, para ganharem alguma consciencialização ambiental sobre um tema específico. Este ano são as embalagens, já não é a primeira vez, é a segunda vez que nós estamos a visar este tema, e o porquê deve-se muito ao facto deste tipo de resíduos, ser um dos que tem mais matéria-prima, conforme vocês puderam ver. Nós só estamos, no caso da Valor Sul, a separar cerca de 12%, mas temos um longo caminho ainda a percorrer, e já representam hoje em dia as embalagens cerca de 36% dos resíduos sólidos urbanos. O exemplo disso foi o crescimento online, que contribui efetivamente para o consumo das embalagens e que por vezes podiam ser desnecessárias e podiam ser evitadas, e é importante alertarmos para esta temática. Na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, nós gostamos sempre de passar uma mensagem. Essa mensagem passa por promover a tão conhecida, mas tão importante, eu costumo dizer o beabá quase da reciclagem. Nós temos que relembrar a importância do reduzir, os três principais R's. Porque é que é tão importante reduzir a produção dos nossos resíduos, o reutilizar as matérias-primas que temos nas nossas casas, o depois, não conseguindo lhe dar um destino, não lhe conseguindo dar uma vida, reutilizar. É muito, muito importante ainda nos dias de hoje, mesmo quase 30 anos depois da Valor Sul estar em ação e a trabalhar para o cidadão, relembrar estas mensagens, porque há sempre dúvidas, há novos resíduos, há novas embalagens e nunca é demais, efetivamente, encontrar aqui dinâmicas e campanhas que permitam sensibilizar para estas temáticas. Dar nota de que, no caso da Semana da Prevenção de Resíduos, além dos 3 R's, também são visadas ações de limpeza e, maioritariamente, elas visam sensibilizar sobre o lixo que acaba por ser abandonado nas praias, nas florestas, nos rios, e também recepcionamos muitas inscrições de ações nesse sentido. Como é que habitualmente se pode participar nesta semana? Se for uma associação, uma ONG, pode desenvolver uma ação de prevenção de resíduos. Por exemplo, o caso do Instituto Politécnico de Lisboa é o que está a fazer, está a dinamizar aqui uma ação de sensibilização para esta semana. Depois, o passo seguinte passa por registar a ação no site da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, e procurar a temática, tem uma série de ferramentas, uma série de instrumentos de comunicação e de exemplos que também facilita as associações de selecionarem a ação mais adequada para o seu público, porque nós não somos todos iguais, nós temos que comunicar com as escolas de uma forma, com o comércio de outra, com as ONGs de outra, portanto é importante adaptar as ações à realidade de cada instituição, e depois podem-se eventualmente, se não quiserem realizar em nome próprio uma ação, juntar-se, podem associar-se, por exemplo, a uma limpeza de uma praia, por exemplo, e coordenar em conjunto essa ação com uma associação que já esteja inscrita. Este ano, esta é a imagem da campanha, que já devem ter visto a circular, inclusive na própria promoção deste webinar, que visa o packaging, todas as embalagens que nós acabamos por maioritariamente produzir. E deixar-vos aqui 6 factos importantes que estão a ser reforçados nesta semana para o impacto que efetivamente as embalagens têm nas nossas vidas, nos resíduos de embalagem. E é curioso, efetivamente, um dos primeiros factos que se chegou à conclusão é que em 2020 foi produzido na União Europeia cerca de quase 80 milhões de toneladas de resíduos de embalagem, ou seja, 177 quilos por pessoa. Isto já representa, já tem um peso bastante elevado, e é importante alertar, efetivamente, para a importância desta utilização e produção e consumo de embalagens de plástico. As embalagens representam atualmente cerca de 40% dos plásticos e 50% do papel utilizado na União Europeia. E os resíduos efetivamente aumentaram nos últimos 10 anos, em 20%, foram efetivamente os de utilização única. E prevê-se um aumento até 2030 de mais de 19%. Atenção, não quer dizer que as embalagens sejam o mal da fita, não são. As embalagens são nossas amigas, nós soubermos utilizá-las corretamente e dar-lhes o destino devido e adequado, mas efetivamente, e não as descartarmos nos locais indevidos, porque se elas forem colocadas no sítio certo, todos nós
empresas como a Valor Sul conseguem efetivamente depois tratá-las e valorizá-las e encaminhá-las para reciclagem, para depois a sociedade de Ponte Verde, ela sim encaminhar para os retomadores e dar-lhes uma nova vida. Um terceiro facto importante passa pelo facto de que as embalagens produzem emissões de CO2, prevê-se inclusive até 2030 que atinjam os 66 milhões de toneladas de CO2 até esta data. E outro facto interessante passa por as embalagens contribuem para a poluição do solo e da terra, e lá está, se forem encaminhadas para um aterro, que é a solução mais comum que existe, não são as centrais de valorização energética, representam cerca de metade da deposição também depois de lixo marinho. Cada vez mais ouvimos falar nos microplásticos nas praias e passa por, muitas das vezes, haver abandono de embalagens nestes locais. Por último, um dos factos que esta semana também quero alertar para o impacto que acaba por ter e as ações que estão a ser dinamizadas por diversas associações visam é que nesta última década registrou-se uma diminuição significativa da reutilização de embalagens. E esta claramente é uma medida que nós temos que trabalhar no que diz respeito à prevenção da utilização das embalagens, porque nós podemos lhes dar efetivamente uma nova vida. Um garrafão de vidro pode transformar-se num porta-clipes, podemos reutilizar as caixas do takeaway para novamente, por exemplo, congelar alimentos. Temos cada vez mais desenvolver dinâmicas e ações nesse sentido. Termino, penso que já devo estar em cima do meu tempo, não estou, professor Vítor? Já passou um bocadinho. Peço desculpa, mas achei importante alertar para este público também para estes factos. Dar nota de que a Valor Sul, e nomeadamente a EGF, têm nos seus sites a informação sobre as ações que já estão a decorrer. No site da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos também é possível encontrar mais dinâmicas, mais informação, que depois, se quiserem, posso deixar no chat para todos poderem consultar, e fica à vossa disposição no final das apresentações para questões que possam ter, e espero que tenham ficado sensibilizados de alguma forma para as temáticas que aqui foram visadas. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Susana, agradecemos imenso a sua apresentação, que nos possibilitou, entre outras coisas, fazer o enquadramento à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e deixar-nos aqui algumas notas muito relevantes associadas, inclusive, ao tema deste ano da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. Muito obrigado. De seguida teremos então João Letras. João Letras dirige o Departamento de Gestão de Resíduos da Sociedade de Ponte Verde, aquela que é, para todos os efeitos, a principal entidade gestora de embalagens em Portugal, com uma cota de mercado de cerca de 81%. A equipa de gestão de resíduos assegura o fecho do ciclo entre aquilo que são as entidades que efetuam a recolha, triagem das embalagens usadas e a indústria de reciclagem, tendo enviado para reciclagem mais de 400 mil toneladas de embalagens usadas em 2022. Para além da componente operacional associada à gestão de resíduos de embalagens, a direção de gestão de resíduos assegura também aquela que é a coordenação da produção de conteúdos e disseminação de conhecimento associado ao ecodesign para a cadeia de valor das embalagens. O João é licenciado em Engenharia de Recursos Biológicos pela Universidade de Maryland, mestre em Engenharia e Gestão da Tecnologia pela Universidade Técnica de Lisboa e pós-graduado em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa. O João iniciou a sua carreira em 1997, na Portucel Industrial, em Setúbal, hoje da Navigator Company, passando pela Plastval SA, onde trabalhou durante 7 anos na indústria de plásticos, como gestor de operações, até chegar à SPV, Sociedade de Ponte Verde, onde está desde 2005. Caro João, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar connosco e convido então a dar início à sua apresentação. Muito obrigado. Vou só começar então aqui a projeção e, antes de mais, quero aproveitar para agradecer o convite. Desculpem, tinha o microfone mal posicionado, mas vou iniciar aqui a projeção e queria aproveitar para agradecer o convite que nos foi dirigido, exatamente porque também nesta semana temos todo um conjunto de atividades a desenrolarem-se
ligadas ao tema da prevenção de resíduos. A prevenção de resíduos que acaba por ser um bocadinho um palavrão, porque as pessoas quando falam em prevenção de resíduos, a palavra prevenção está tipicamente associada mais à prevenção de acidentes ou prevenção de incêndios florestais, mas em termos legais existe efetivamente o conceito da prevenção que tem a ver com reduzir a quantidade de resíduos que é produzida, reduzir a perigosidade desses resíduos. E quero também agradecer à Susana Silva, porque apesar de não termos falado antes, estamos aqui muito articulados, porque a minha apresentação acaba por encaixar bem no final da apresentação da Susana. Portanto, eu vou-me focar unicamente no tema das embalagens e da reciclagem das embalagens, que são uma fração dos resíduos urbanos. Portanto, a Susana referiu 36%, nós temos mais ou menos a noção na casa dos 20, 25% em termos nacionais, em peso, e portanto não são de toda a fração dominante nos resíduos urbanos, mas são uma fração muito visível por causa das marcas e porque são produtos que fazem parte do nosso cotidiano e contribuem para a nossa qualidade de vida, mas que de facto têm que ser bem geridos depois na sua fase de pós-consumo. Pronto, começando então só com uma muito breve introdução sobre a Sociedade Ponto Verde. Nós somos uma sociedade anónima, sem fins lucrativos. Fomos criados em meados dos anos 90, portanto já há muitos anos, mais ou menos tantos como a Valor Sul, portanto a nossa missão aqui é promover a recolha seletiva, atingir metas de reciclagem e dinamizar todo o sistema nacional que garanta a reciclagem das embalagens usadas. Como é que fazemos isso? Portanto, desempenhamos um conjunto de atividades, desde ações de comunicação e sensibilização para tentar mudar os hábitos e atitudes dos portugueses. Financiamos as operações de recolha seletiva e triagem, portanto, entidades como o caso da Valor Sul ou outros sistemas municipais que façam a recolha seletiva e triagem em Portugal, porque legalmente têm esse exclusivo para gerir o território. Nós custeamos essas operações, portanto, quando as pessoas colocam as embalagens nos ecopontos ou na recolha porta a porta, é a Sociedade Ponto Verde à partida que vai custear essa recolha e depois a preparação dos resíduos para reciclagem. Apoiamos a inovação, apoiamos a investigação e desenvolvimento. Convido-vos desde já a visitar o nosso site de inovação, que é o Ponto Verde Lab, onde tem muita informação, até inclusive sobre ecodesign e sobre design for recycling, portanto, melhorar o perfil das embalagens e também todo o apoio que damos a projetos de inovação e de ID. E, portanto, trabalhamos com estes parceiros municipais, do qual a Valor Sul é um exemplo, no sentido de garantir o mais possível um serviço de recolha que seja conveniente, que seja eficiente e que permita maximizar a separação das embalagens. Sabemos que nem sempre é fácil, portanto é comum e infelizmente este verão foi possível ver alguns exemplos, se calhar menos positivos, em algumas zonas do país, e esta é uma situação que também nos preocupa e que queremos ver alterada para o futuro. Portanto, em termos de Sociedade Ponto Verde e da abrangência da sua atuação, neste momento o sistema nacional para a gestão das embalagens usadas cobre 100% da população portuguesa, 100% do território nacional. O sistema é financiado por 8.200 embaladores, que são os embaladores que colocam produtos de grande consumo no mercado, e trabalhamos com os 33 sistemas municipais que existem no país, portanto 23 no continente e depois 10 nas ilhas, nas regiões autónomas. Do ponto de vista de escoamento dos resíduos para reciclagem, trabalhamos com cerca de 80 operadores de gestão de resíduos, muitos dos quais são logo diretamente recicladores, outros são preparadores para reciclagem, portanto fechamos o ciclo, por um lado, coordenando estas relações contratuais que temos com as entidades municipais, multimunicipais, como é o caso da Valor Sul, e depois com a indústria de reciclagem para garantir que é dado aos resíduos o melhor destino, às embalagens usadas o melhor destino. Como é que se fecha então este ciclo? E eu, antes de vos mostrar aqui o esquema mais clássico de como é que as coisas funcionam, gostava só de vos dar aqui uma panorâmica maior do tema, porque muitas vezes vemos nas notícias ou vemos em publicações
taxas de desempenho ou dos resíduos urbanos ou das embalagens, e consoante as fontes é natural ficarmos algo confusos. Portanto, do ponto de vista do consumo das embalagens e as metas a que Portugal está obrigado, aquilo que todos temos que atingir, essas metas aplicam-se a todas as embalagens. Portanto, quando nós pensamos nas embalagens usadas, nós pensamos em embalagens de uso doméstico, mas também temos que pensar em embalagens de uso comercial e de uso industrial. E, portanto, quando se diz que Portugal reciclou X% de embalagens, tipicamente estamos a falar de um reporte que é feito ao Eurostat, e aqui estamos a falar de todas as embalagens, todas as atividades que são desenvolvidas no país, incluindo a nossa privada, doméstica, que também conta para esse consumo. Neste caso, a Sociedade Ponte Verde só está a gerir atualmente as embalagens do fluxo doméstico, do fluxo urbano, e, portanto, que são aquelas que são as das nossas casas ou equiparadas às embalagens das nossas casas, okay? Que são aquelas que tipicamente colocamos no ecoponto. Em termos de cota de mercado, já aqui foi referido, portanto, nós temos 81% de cota de mercado, já operamos em concorrência há cerca de 7 anos, e as embalagens nos resíduos urbanos acabam por ter uma representação que é relevante, mas que não são a fração mais importante nos resíduos urbanos. A fração mais importante nos resíduos urbanos é a fração orgânica, portanto, os resíduos putrescíveis, os restos de comida, de preparação dos alimentos que temos em nossas casas. E, portanto, quando a Susana diz, e bem, que no caso da Valor Sul só reciclam 12% dos resíduos urbanos, desses 12%, uma percentagem muito significativa vão ser embalagens. Porquê? Porque os outros componentes dos resíduos urbanos estão mais atrasados do ponto de vista de desempenho, e é esse atraso que Portugal tem que recuperar em termos de reciclagem para atingir metas europeias e para contribuirmos cada vez mais para uma economia mais circular portanto, e diminuirmos aqui a intensidade de consumo de matérias-primas virgens, que é fundamental. Em termos dos resíduos que nós gerimos, neste caso as embalagens pós-consumo, as embalagens usadas, elas são encaminhadas para indústrias de reciclagem que ficam essencialmente na Península Ibérica. Portanto, nós trabalhamos com recicladores portugueses e recicladores espanhóis, o mercado é essencialmente ibérico, a distância acaba por funcionar aqui como uma barreira natural, e, portanto, até acaba por ter um efeito saudável, porque na prática deseja-se que as embalagens ou qualquer resíduo seja sempre reciclado o mais perto possível do local onde é produzido, até para minimizar os impactos associados ao transporte e à movimentação dos resíduos. O ciclo é aquele que imagino que muitos de vós já conheçam, portanto, o ciclo começa nos embaladores, os colocam as embalagens no mercado, que depois as fazem chegar à distribuição, da distribuição passam para os consumidores, nós consumimos as embalagens, colocamos nos meios de deposição seletiva, portanto pode ser um ecoponto, como uma recolha porta a porta, um ecocentro. Existem entidades municipais que procedem a essa mesma recolha e há separação das embalagens pelas diversas frações que podem depois ser encaminhadas para reciclagem. Nós garantimos o escoamento para a indústria de reciclagem, que produz novas matérias-primas que podem ou não dar origem a novas embalagens. Em muitos casos dão efetivamente origem a novas embalagens e, portanto, é a Sociedade Ponte Verde que acaba por coordenar todo este ciclo, não só influenciando na fonte o tema do ecodesign, portanto, colocar no mercado embalagens mais amigas da reciclagem, com melhor perfil, mas também depois trabalhando com os parceiros municipais na melhoria do nível de serviço e na conveniência, e trabalhando muito importantemente o tema da comunicação e sensibilização. Portanto, isto diria em traços muito largos. Aqui vocês podem ver a evolução das taxas de retoma, portanto, as taxas de reciclagem, que são as taxas de reciclagem do sistema Ponte Verde. Portanto, infelizmente, nós trabalhamos com um conjunto de acrónimos que tornam a linguagem um bocado hermética, mas o SIGRE é o acrónimo para Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem, e é o nome dado legalmente ao Sistema Nacional para gerir as embalagens usadas, ok? Portanto, aqui estamos a comparar unicamente
as embalagens que estão a pagar o ecovalor quando são colocadas no mercado, da mesma maneira que hoje temos ecovalor nos pneus, nos veículos em fim de vida, nos equipamentos elétricos e eletrónicos. O primeiro a surgir foi o das embalagens, e estamos a comparar essas embalagens que contribuem para o sistema com aquelas que são encaminhadas para reciclagem. Portanto, é possível ver que o sistema já tem aqui um muito bom nível de desempenho. Temos aqui um desafio particularmente complicado no material vidro, que temos vindo a tentar atacar ao longo de vários anos. Acreditamos que a solução está em fazer as coisas de forma diferente. Isso implica aumentar o nível de conveniência e também com a própria EGF, da qual a Valor Sul faz parte, temos desenvolvido alguns projetos. Temos um projeto, inclusive agora está em curso ainda, para facilitar a separação das embalagens no canal da restauração e da hotelaria, porque para esses estabelecimentos é muito complicado usar vidrões convencionais e no final de um turno de trabalho estar a pôr uma garrafa de cada vez no vidrão e, portanto, foram desenvolvidos mecanismos para auxiliar uma maior deposição desta embalagem nos vidrões e que está a ter resultados bastante satisfatórios e que esperamos que depois possam ser este macro piloto que está a ser feito em 4 zonas do país possa ser expandido a todo o país e dessa forma também fazermos descolar os níveis de reciclagem de vidro. Numa ótica mais macro, e se pensarmos aqui um bocadinho nas políticas europeias e naquilo que aí vem do ponto de vista de desempenho das embalagens, eu peço desculpa pelo slide em inglês, porque tirei aqui um pouco partido dos slides da Comissão e, portanto, partindo de cima para baixo, existe uma identificação de problemas, portanto, que está a um azul mais escuro, as áreas de intervenção relacionadas então com esses problemas, o que é preciso fazer, onde é que é preciso atuar e depois as medidas propriamente, aqui sim, o que é preciso fazer para atacar essas áreas de intervenção. E, portanto, aqui temos uma abordagem, temos uma visão um pouco mais abrangente do que é que se vai passar nos próximos anos a nível da União Europeia e onde Portugal pois, vai ser também impactado, obviamente, na próxima versão do Regulamento Europeu para embalagens e resíduos de embalagens, onde se vão endereçar aqui estes três grandes aspectos identificados com problemas. Portanto, há um consumo crescente de embalagens que tem que ser endereçado, porque é preocupante, nós temos que alterar os nossos hábitos de consumo, e são identificadas algumas barreiras à circularidade das embalagens, e existe ainda, em alguns tipos de materiais, um baixo teor de matéria-prima reciclada em contacto com, ou melhor, em utilização em novas embalagens. E, portanto, aqui as áreas de intervenção são, por um lado, atacar o tema da prevenção, da redução, aumentar a reutilização. Em termos da circularidade, obrigar a que todas as embalagens sejam recicláveis ou sejam compostáveis, ou seja, se possam degradar e produzir composto orgânico, onde são também identificadas um conjunto de medidas facilitadoras, e além dessas medidas facilitadoras, depois de trabalhar também aqui o tema do conteúdo reciclado nas embalagens. Portanto, temos aqui todo um conjunto de medidas, os slides depois, professor, eu não sei se estão a pensar disponibilizar a apresentação, mas eu não tenho problema nenhum em que disponibilizem a apresentação da Sociedade Ponto Verde, depois se quiserem ver com mais calma, porque aqui temos todo o conjunto de medidas que vamos ver com muito maior expressão nos próximos anos em termos de políticas públicas e a ser aplicadas no espaço comunitário, ok? Para fazer aumentar o desempenho das embalagens. Isto implica, forçosamente, o quê? Implica, então, que nós tenhamos aqui metas de reciclagem muito mais exigentes, portanto, neste momento, na coluna da esquerda, estas são as metas de reciclagem que nós temos que atingir durante este ano, enquanto Sociedade Ponto Verde. Estas são as metas que se prevê, ou melhor, estas são as metas que já estão legalmente estabelecidas, que teremos que atingir nos próximos anos, mas no Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos para 2030, temos metas ainda mais exigentes. Pronto, a nossa preocupação aqui é que unicamente, portanto, não sejam as embalagens a compensar por algum déficit de desempenho
de outras frações dos resíduos urbanos, porque efetivamente atingir metas de reciclagem acima dos 80% é extremamente complicado. Se pensarmos que 90% dos consumidores, se imaginarmos um cenário hipotético em que temos 90% dos consumidores a separar 90% das embalagens que consome, que todos acharíamos, ou todos acharemos que é muito bom, nós automaticamente temos uma taxa de reciclagem de 81%. Não é? Se em cima disso pusermos uma eficiência de operação, tanto na triagem como na reciclagem, de outros 90%, então caímos ainda mais para cerca de 73%. E, portanto, quando se diz atingir 80% de reciclagem do que quer que seja, estou a dar apenas 80% como exemplo, isto significa, na prática, separar todas as embalagens sempre, em todo o lado, onde quer que estejamos. Portanto, em casa, no cinema, no ginásio, no escritório, quando vamos de férias, quando estamos a viajar, quando vamos fazer um piquenique, quando vamos dar um passeio, quando pedimos qualquer coisa de takeaway. Portanto, temos mesmo que separar todas as embalagens. É fundamental e por isso é que é tão importante o nível de serviço e a conveniência de serviço, porque o consumidor até deseja participar, mas para o fazer quer poder contar com um bom nível de serviço e encarar a separação das embalagens com algo tão natural como chegar ao carro e pôr o cinto de segurança. Portanto, tantos hábitos que nós temos no nosso dia a dia e que às vezes até já achamos estranho quando vamos a algum lado e ficamos com as embalagens na mão e não sabemos onde é que as podemos colocar. Portanto, em termos de, e estou mesmo a terminar, em termos do debate que está a decorrer para o regulamento das embalagens a nível da União Europeia, nós temos aqui então estes três grandes campos, portanto a reciclagem, a compostabilidade, a redução, portanto a redução da quantidade de resíduos gerada e o aumento da reutilização e uma maior incorporação de matérias-primas recicladas em novas embalagens, tanto para algumas para contacto alimentar, sempre que possível, outras para contacto não alimentar. Numa perspectiva de futuro, e também nos foi pedido um bocadinho também nos foi lançado esse desafio, que é como é que nós vemos aqui o dia da manhã, não é? Portanto, obrigatoriamente há um conjunto de medidas, não só em termos de políticas públicas, mas também em termos de atuações entre os parceiros, que vão ter que evoluir para passarmos para um novo patamar de desempenho. E isso significa, por exemplo, implementar regimes e peço desculpa mais uma vez pelo estrangeirismo, de pay as you throw, ou seja, que são sistemas em que pagamos pelos resíduos que produzimos. Muitos de nós moramos em zonas do país onde estamos a pagar os resíduos na conta da água, indexada à quantidade de água que produzimos. Portanto, se consumimos muita água, pagamos mais taxa de resíduos. Se consumimos menos água, pagamos menos taxa. Mas já está demonstrado que esta não é de facto a melhor medida, porque podemos consumir pouca água e produzir muitos resíduos, e o inverso também é verdade. E, portanto, o pay as you throw é muito importante, porque nós somos muito sensíveis, o consumidor de uma maneira geral é muito sensível a estímulos financeiros. O aumento da recolha porta a porta, portanto, hoje Portugal, só para terem uma noção da diferença entre, por exemplo, Portugal e França, França é 25% servida por recolha por ecoponto e 75% em recolha porta a porta. Nós somos 90% em recolha por ecoponto e 10% em recolha porta a porta. E neste momento os franceses querem aumentar a recolha por ecoponto, nós queremos aumentar a recolha porta a porta. Portanto, muito possivelmente vamos nos encontrar no meio, mas da mesma maneira que eles sentem necessidade de abranger zonas que têm porta a porta por ecopontos, aquilo que nós sentimos que tem que existir em Portugal é efetivamente mais recolha porta a porta para a recolha seletiva. Não pode ser mais fácil colocar os resíduos indiferenciados do que é colocar as embalagens. Portanto, nós temos que ter o mesmo nível de conveniência e, aliás, até devia ser o contrário. Devia ser mais difícil colocar os resíduos indiferenciados do que as embalagens, porque isso levava-nos a repensar aquilo que estamos a colocar no caixote do lixo. Portanto, obviamente isto só se faz custeando maior e melhor nível de serviço, mais conveniência. Tem que haver um aumento do consumo de reutilizável, portanto isso é fundamental. Há muitas áreas de atividade
onde não faz sentido continuarmos a consumir embalagens de uso único e onde o reutilizável traz enormes vantagens. E faz todo o sentido que essas medidas sejam implementadas. Portanto, nós temos a noção disso e somos favoráveis a essas mesmas medidas. É fundamental também, e agora numa perspectiva mais de resíduos urbanos, que seja atacado muito rapidamente o tema da recolha seletiva de biorresíduos, pensando mais nos resíduos urbanos como um todo, que são a maior fração do nosso caixote de lixo, e que neste momento é o grande contribuinte para que, em termos de resíduos urbanos, nós não tenhamos o desempenho que devíamos ter. Isto porquê? Poderão perguntar-se, então, mas porquê é que a sociedade de Ponte Verde está interessada em que a recolha seletiva de biorresíduos avance? Porque nós não temos efetivamente nada a ver com a recolha seletiva de biorresíduos, mas nós acreditamos que há aqui um potencial de uma abordagem sinérgica, ou seja, a partir do momento em que nós tivermos que começar a separar os restos de comida e de preparação dos alimentos para um contentor à parte, o nosso caixote de lixo vai ficar seco. E nós aí vamos a perceber de tudo aquilo que ainda não estamos a separar e que estamos a colocar no caixote de lixo. Portanto, com isso, vai ser possível trabalhar ainda mais esta nova dimensão de termos mais visível ainda aquilo que estamos a consumir e que não estamos a separar corretamente. E principalmente porquê? Porque depois de 2030, 2035, só poderemos pôr 10% dos resíduos em aterro. E já daqui a 2, 3, 4 anos vamos ter sérios problemas em Portugal, porque os aterros estão a ficar cheios e não podemos estar sistematicamente a fazer novos aterros para enterrar resíduos, estamos a enterrar recursos. Basicamente é isso que se está a fazer quando não se promove a reciclagem dos resíduos, estamos a enterrar recursos. Por isso, fica aqui, digamos, só esta nota em termos de futuro daquilo que tem que acontecer, que acreditamos que tem que acontecer para que consigamos atingir as próximas metas de reciclagem. Muito obrigado. Muito obrigado, João, que nos deixou aqui algumas medidas e desafios para o futuro, sendo que o futuro começou ontem, não é? Dando continuidade aos nossos trabalhos, convidamos então a Susana Fonseca para subir ao palco. A Susana é fundadora e membro da direção da Organização Não Governamental de Ambiente Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, desde janeiro de 2016, onde coordena a área de sociedades sustentáveis e novas formas de economia e onde atualmente colabora. Faz parte do grupo de fundadores da Copérnico, Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável, é doutorada em Sociologia pelo ISCTE e foi investigadora na área da Sociologia do Ambiente durante cerca de 2 décadas no ISCTE e mais recentemente no ICS da Universidade de Lisboa. Susana Fonseca, faça favor. Ok, muito obrigada, Vítor, e obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Já percebi que já estamos aqui a derrapar um bocadinho no tempo, portanto vou já começar com a minha apresentação. E tentarei, é sempre um esforço grande, mas tentarei cumprir com o que nos tinha sido solicitado, não é? De garantirmos que não usaríamos mais de 15 minutos. Vou até olhar para o relógio para ver se me consigo controlar. Eu falo muito, portanto, se for necessário, Vítor, esteja à vontade para me pedir para acelerar ou para acabar mesmo. Bom, a nossa perspectiva aqui foi muito desafiadora de facto falar sobre embalagens, e nós, quando falamos sobre embalagens, especialmente quando o convite me é dirigido, eu penso sempre em primeira mão na questão da redução e da reutilização. Portanto, tudo o que são políticas que permitem prevenir a produção de resíduos, porque, do nosso ponto de vista, esse é o grande desafio que nós temos, não é? Portanto, a reciclagem existe e faz parte da solução, mas não é a solução, no sentido em que nós temos ainda imensas embalagens que neste momento não são fáceis de reciclar, pelo menos em termos de qualidade, não é? Garantindo, por exemplo, podemos produzir o mesmo tipo de embalagens. Há muitas embalagens de plástico neste momento que estão a ser recicladas por plásticos mistos, por exemplo, que é uma forma, não é, de as encaminhar. É muito melhor do que depositar em aterro, é muito melhor do que incinerar, é muito melhor do que abandonar no ambiente, mas não é de toda a solução ideal. E há aqui a necessidade de nós trabalharmos cada vez mais e de forma muito séria na redução da quantidade de embalagens, como a Susana referiu logo no início. As previsões não são nada animadoras, os dados não são animadores, os dados mais recentes do Eurostat não são nada animadores, retratam de facto um aumento da produção de embalagens, e as projeções para o futuro também não são animadoras, e obviamente do nosso ponto de vista temos que começar a intervir desde já para que elas não se concretizem, porque as previsões são previsões, podem acontecer ou não, dependendo daquilo que nós fazemos no terreno,
e é muito por aí que a Zero tem trabalhado nesta área das embalagens. Bom, mas só para muito brevemente apresentar aqui a Zero, portanto, a Zero é uma ONG de ambiente, fomos fundados em 2015, é muito focada no tema da sustentabilidade, e quando eu refiro aqui o tema da sustentabilidade, nós tentámos desde o início, nem sempre é fácil, mas tentámos criar aqui as pontes entre a componente ambiental e as outras dimensões da sustentabilidade, não é? A componente social, a componente económica, da governança, e portanto tentar, quando nós comunicamos, quando nós trabalhamos, ter sempre em atenção estas diferentes pontes, até para conseguirmos que a nossa mensagem consiga sair da bolha, não é? Porque uma das dificuldades que nós temos hoje em dia, que sentimos muito, é que funcionamos um pouco em bolha, e, portanto, é-nos fácil comunicar para os convertidos, aqueles que já mais ou menos nos seguem, já têm algum interesse, mas de facto há toda uma massa da população que ainda não está alinhada, digamos assim, com aquilo que nós defendemos, com os valores que nós defendemos, à qual nós gostaríamos de poder chegar, não é necessariamente para convencer toda a gente, mas certamente para poder levar aqui algumas das nossas mensagens. Muito focada também em alterações de políticas públicas, temos alguns projetos, obviamente, no terreno. Fazemos também projetos na área da sensibilização, da comunicação, mas essencialmente a Zero foi fundada e está pensada para ser uma organização que trabalha muito a componente do advocacy. Portanto, o que nós queremos é mudar estruturalmente a sociedade para que depois seja mais fácil ao cidadão, mesmo aquele que não é convertido, não é? Que infelizmente ainda é a massa, ainda é o maior número, para que seja fácil ser sustentável, ter um estilo de vida que de facto nos permite viver dentro dos limites do planeta. E algumas das medidas que o João estava ainda agora a referir, não é? Entram dentro desta lógica das políticas públicas. Portanto, quando falamos de um pay as you throw, ou de uma recolha porta a porta, ou que seja, são tudo medidas que são pensadas de forma estrutural para facilitar aos cidadãos, não é? Facilitar a vida aos cidadãos e permitir-lhes, de facto, contribuírem quase de forma natural e, portanto, e rotineira para a sustentabilidade. Atualmente o que nós temos não é isso, portanto, atualmente o que nós temos nas várias dimensões ambientais é que para ser sustentável, tendencialmente tem que ter muito mais informação, portanto, tem que desenvolver muito mais esforço, tem que ser a locais diferentes, muitas vezes, para obter os produtos ou os serviços que necessitamos, e normalmente temos que gastar mais, não é? Portanto, temos que ter uma carteira, digamos assim, mais recheada. E, portanto, obviamente, são grandes barreiras à massificação da sustentabilidade e, portanto, por aí a Zero tem se focado muito neste trabalho ao nível da alteração das políticas. E, portanto, temos trabalho em diferentes áreas, portanto, tem esta componente, quer das intervenções políticas, ou melhor, nas políticas públicas, quer de projetos que são desenvolvidos, portanto, nós desenvolvemos nas diferentes áreas, portanto, é uma ONG de ambiente tradicional desse ponto de vista, portanto, trabalhamos os temas ambientais todos, alguns com mais intensidade do que outros, obviamente, mas de facto esta questão da economia circular, tudo que tem a ver com prevenção da produção de resíduos, entra dentro desta grande bola cor-de-rosa das sociedades sustentáveis, novas formas de economia, que é a área de facto que eu coordeno lá dentro. Para o nosso trabalho, contamos e consideramos fundamental e aconselhamos a qualquer organização de qualquer área como uma das grandes estratégias para otimizar a nossa capacidade de intervenção e o nosso impacto é fazer parte de diferentes redes. E, portanto, é isso que a Zero fez desde o primeiro momento. Nós somos membros de várias redes europeias, particularmente europeias, algumas internacionais também, mas essencialmente europeias, e que nos permitem amplificar e muitas vezes ter acesso à informação, ter acesso a financiamento, ter acesso a formações, portanto, que melhoram muito o nosso trabalho. Portanto, deixando então a Zero de lado por um momento, nós estamos nas redes sociais e, portanto, e temos a nossa página, se tiverem interesse em ter mais informação, portanto, basta procurar pela Zero e certamente lá chegarão. Mas focando então aqui no tema das embalagens e falando aqui um bocadinho sobre o contexto e dentro desta lógica muito de trabalhar a prevenção, o Pacto Ecológico Europeu trouxe aqui algumas iniciativas interessantes que podem contribuir para este trabalho mais amontante, que não apenas depois nós temos o problema da embalagem estar criada, não é? Procurarmos uma solução, mas tentar evitar de facto muitas vezes que essa embalagem seja produzida e quando ela é produzida que possa ser reutilizada para os mesmos fins durante muito tempo. Temos neste momento em discussão, aliás, haverá amanhã uma importante votação no Parlamento Europeu da proposta de regulamento de embalagens e resíduos de embalagem, que tem na sua origem, tinha várias metas de prevenção e de reutilização. Infelizmente, no Parlamento Europeu estamos a ter uma batalha muito difícil para conseguir manter pelo menos algumas delas. Pela primeira vez,
isto é fruto dos tempos, o Parlamento Europeu está a ter uma perspectiva mais retrógrada do que o Conselho, portanto, como não sei se tem essa noção, mas temos debate europeu, essencialmente a Comissão Europeia propõe e depois, imaginem, lá está esta proposta de regulamento e depois ela é analisada no Parlamento Europeu e é votada, sai dali uma posição e o mesmo acontece no Conselho Europeu e, portanto, depois há o trílogo, que é a junção das três partes com as três versões, a inicial, a que vem do Parlamento e a que vem e a posição do próprio Conselho. Portanto, depois chega-se a uma versão final e é essa versão final que depois é então publicada e aplicada nos diferentes países. Normalmente o Conselho Europeu é aquele que puxa para baixo as propostas da Comissão, em muitas dimensões, não em todas, mas em muitas dimensões é normalmente o que é menos proativo, e o Parlamento tendia, até digamos assim, há poucos meses, quase podemos dizer, tendia a ser aquele que puxava, portanto, melhorava muito a proposta da Comissão Europeia. Infelizmente, neste momento, fruto de várias situações, do facto do Parlamento estar muito à direita, de haver guerra, de haver um conjunto de interesses, porque obviamente, propostas como o do Regulamento de Embalagens e Registro de Embalagem vão contra os interesses de grandes grupos internacionais, de fast food, de embalagens, pronto. Há grandes interesses muito bem organizados e, portanto, tem feito um lobby fortíssimo a favor da manutenção do modelo do descartável e, portanto, o Parlamento Europeu está a claudicar e está, de facto, neste momento, a ter posturas quase, não direi inacreditáveis, mas certamente diferentes daquilo que acontecia anteriormente. O mesmo aconteceu com a lei do restauro, que certamente alguns de vós terão ouvido falar, e portanto digamos que o cenário não está muito positivo. De qualquer modo, nada está perdido, nós continuamos a ter a Comissão Europeia e o Conselho a defender as metas de prevenção e portanto, de prevenção numa componente de redução e de reutilização, e portanto ainda temos esperança que de facto desta proposta de regulamento venham boas novas, não é, para o trabalho que temos que fazer em cada país para que a tal tendência de crescimento de embalagens não venha a acontecer. Depois há também uma iniciativa dos produtos sustentáveis, que toca em várias coisas, toca em ecodesign, toca na questão da informação que tem que ser passada aos consumidores, portanto tem aqui muitas dimensões diferentes, não abrange apenas as embalagens, quer dizer, fala, por exemplo, dos textos, há aqui muitas outras dimensões, o equipamento eletrónico, etc., parabilidade, durabilidade, portanto, há aqui muitas iniciativas, isto parece uma coisa pequena, mas não é altamente complexo depois lá dentro, com várias iniciativas dentro desta iniciativa dos produtos sustentáveis, mas que também pode contribuir e criar aqui um contexto positivo, no sentido de trabalharmos de forma efetiva sobre prevenção, porque metas de prevenção de resíduos em Portugal, praticamente desde que nós temos planos estratégicos de resíduos sólidos urbanos, não é? Os PERSUs. O problema é que nunca se fez nada para concretizar a meta, e quando não se faz nada para concretizar a meta, ela nunca é concretizada, como é óbvio, não é? Depois há também uma componente muito, e está também associada um pouco a esta iniciativa dos produtos sustentáveis, de capacitação dos consumidores, não é? De nos dar direitos em termos de acesso à informação, por exemplo, pela presença de substâncias perigosas, etc. Portanto, há aqui um reforço de todas essas dimensões. E do ponto de vista nacional, até há pouco tempo, quer dizer, até há pouco tempo, não, isto ainda está na lei, e por isso eu trouxe, embora estejamos neste momento a correr um sério risco de perder grande parte destas metas e destes objetivos que eu vos trago aqui, porque infelizmente o atual governo está, no âmbito de uma revisão do Unilex, está a tentar eliminar praticamente todas as metas de reutilização, já no PERSU, porque digamos que estes processos não são lineares, e portanto nós podemos ter um momento em que conseguimos que determinadas metas, determinados objetivos apareçam na legislação, mas depois se muda a política ou se mudam os atores políticos, essas medidas podem cair por terra, e é o que está neste momento em risco de acontecer. Vamos ver, houve uma consulta pública, portanto, houve opiniões, vamos ver agora o que é que sai no documento final. Do nosso ponto de vista, isto é um erro estratégico para o país, porque se há uma coisa que a reutilização e a prevenção, ou melhor, a redução e a reutilização, entendidas aqui como estratégias de prevenção da produção de resíduos, faz a um país é aumentar a sua resiliência, porque quanto mais nós conseguimos utilizar, imaginem, nós importamos uma boa parte dos materiais que usamos para produzir embalagens. Portanto, se nós conseguirmos produzir embalagens que são duráveis, ou seja, que são reutilizáveis 10, 20, 30 vezes, como por exemplo no caso de estarmos a usar vidro, isso é perfeitamente possível, nós estamos a aumentar a resiliência do país a esta necessidade de ter que competir internacionalmente pelos materiais. Nós vimos o que a guerra, por exemplo, impactou em termos do acesso e dos preços de determinados materiais, inclusive a materiais de embalagem. Portanto, do nosso ponto de vista, havia
faria todo o sentido que um país como Portugal trabalhasse muito mais a reutilização. Infelizmente não tem sido essa a visão política, mas isto ainda está na legislação. Por isso eu trouxe-vos, só para vos mostrar que atualmente a legislação portuguesa ainda prevê que em 2030 30% das embalagens tenham que ser embalagens reutilizáveis, prevê metas para a reutilização de embalagens de bebidas. A questão do uso de produtos reutilizáveis para consumo no local, estamos a falar dos pratos, dos copos, das palhinhas, dos talheres, portanto, tudo isso está também na legislação. O facto de, a partir de 1 de janeiro de 2024, os estabelecimentos que vendem em takeaway serem obrigados a disponibilizar uma solução reutilizável, portanto, não é, nós já temos o direito a levar, isso também foi uma conquista, mas já temos o direito a levar os nossos recipientes, por exemplo, quando vamos a um takeaway, quando vamos a uma charcutaria, quando vamos a uma padaria, nós podemos levar os nossos recipientes, os nossos sacos, etc. Mas aqui é muito importante nesta área do takeaway ter uma outra componente que é o takeaway é muito às vezes uma utilização do momento. Eu cheguei mais tarde, uma reunião demorou mais tempo do que estava à espera, não tenho nada para jantar, ou seja, e portanto recorre-se ao takeaway. Claro que não é esta a única razão, mas é muito é um consumo diferente do tipo de embalagens, não é? E do tipo de produtos. E portanto é muito importante que haja disponível no local a solução da reutilização, que eu não tenha que me ter lembrado de manhã, quando sair de casa para ir para o trabalho, tinha que levar uma caixa na minha mala para depois, quando viesse, ir comprar a minha refeição. Portanto, de facto, aqui é muito importante esta disposição de uma solução reutilizável, e aquilo que a legislação atual, se houver as alterações que estão previstas, o que vai acontecer é que vai ser adiada por mais 1 ano e meio, o que nos parece um erro, até porque ela já está na lei, já é conhecida, e portanto agora já temos empresas até com soluções prontas a ir para o mercado, e já estão até a testar em alguns locais, portanto não faz sentido nós darmos este passo atrás. Também temos a taxa sobre os descartáveis, portanto, tínhamos a taxa sobre as embalagens de plástico que são usadas no takeaway. Estava previsto entrar agora em janeiro também, quer dizer, já teve previsto várias vezes, mas a última previsão era agora em janeiro, sobre as embalagens de alumínio. Aquilo que nós defendemos e temos vindo a defender é que devia entrar, portanto, esta taxa devia ser aplicável a todas as embalagens descartáveis na área do takeaway, ao mesmo tempo que conjugado com esta disponibilização das soluções reutilizáveis, porque entre nós podemos levar ou haver uma solução reutilizável disponível, para nós estão reunidas as condições para que a taxa possa existir, porque quem quiser pode abdicar, pode, assim, desviar, pode não ser impactado pela taxa, basta optar por uma das duas opções anteriores, não é? Portanto, para nós isso é fundamental. Nós normalmente defendemos as taxas, mas sempre quando para o consumidor é fácil ou há alternativas disponíveis, de forma a que ele não tenha que ser necessariamente impactado por essa taxa. Portanto, só quem não faz o esforço é impactado. E isso é um sinal que é importante, como o João dizia há pouco, se há elemento ao qual as pessoas normalmente são sensíveis, é o preço e o custo das coisas, não é? Depois, para tornar a prevenção uma realidade, há aqui várias áreas que nós consideramos que têm que ser trabalhadas, as políticas públicas, obviamente, como não poderia deixar de ser, a existência de algumas ferramentas económicas e investimentos, não é? A taxa, por exemplo, é o exemplo de uma ferramenta económica, mas também de uma política pública, e também aqui algumas temos algumas condições para que a mudança social ocorra, não é? Porque quando nós estamos a falar de prevenção, e aqui é aplicado, portanto, em termos de redução e de reutilização, nós estamos às vezes a falar de mudança, por exemplo, de hábitos e de práticas. E isso, para acontecer, nós precisamos de facto de uma mudança estrutural, não é só ter uma opção disponível, nós temos de ter lá o incentivo certo, não é? Para que a pessoa altere um comportamento, porque usar o descartável é muito prático, não vale a pena negar isso e achar que agora todas as pessoas estão disponíveis para a reutilização sem mais, não é? Nós temos é que, de facto, também fazer repercutir no preço final os diferentes impactos das soluções. E se o reutilizável, de facto, do ponto de vista ambiental é melhor, e em muitas situações é melhor, então tem que haver aqui quem está a utilizar descartável tem que, de algum modo, sentir também essa pressão para haver essa mudança. E depois tem que ser prática, etc. Não, mas isso eu já chegarei quando falar sobre a mudança social. Em termos das áreas prioritárias, então, para promover a reutilização e pensando nas políticas públicas, o estabelecimento de metas é fundamental, porque as metas, e quando elas são bem definidas, a responsabilidade bem definida, quem é que tem que cumprir a meta, de que forma é que ela vai ser monitorizada, é muito importante, porque senão o que nós temos, e tem acontecido noutros países também, é que há sempre quem fuja ao cumprimento. Há alguns depois acabam por ficar com o peso do cumprimento, ou então as metas acabam por nunca ser cumpridas porque não se consegue perceber exatamente quem é a responsabilidade, quem é que tem que garantir que as metas são cumpridas. Portanto, a existência de metas é um elemento fundamental. É muito importante que haja uma constância na legislação, que é exatamente aquilo que não tem acontecido. Não tem acontecido de todo
e basta ver isto, né? Nós tínhamos metas para entrar em vigor, e agora estamos em risco de as perder. Portanto, quem estiver preparado para cumprir as metas, neste momento vai ser prejudicado. Por exemplo, aquelas empresas que já fizeram investimentos para poder responder a uma obrigação que estava na lei, que a partir de janeiro de 2024 iria ser obrigatório haver as alternativas reutilizáveis no takeaway. Quem fez o investimento, neste momento, se houver esta alteração da política pública, portanto, da legislação, vai ficar prejudicado. Quem é que vai ficar a ganhar? Quem nunca fez nada. Quem não se preparou, quem não ligou à legislação, e, portanto, este tipo de alterações criam um contexto quase de mediocridade, que é, eu não faço, até ver o que acontece. Que há tantas mudanças, vejam-se as taxas sobre as embalagens descartáveis, tem vindo constantemente, excetuando a do plástico, não é? Que entrou no momento, se eu bem me recordo, mas todas as outras têm vindo a ser adiadas e, portanto, isto cria, porque são adiadas, mas dá-se uma data, depois chega-se perto da data e diz, elas não é agora, não vamos dar mais 6 meses, ou vamos reformular porque não sei o quê. Portanto, isto cria uma incerteza, nós até compreendemos, porque é que alguns atores económicos, não é? Algumas empresas, não se mexem. Se mexerem, acabam prejudicadas, e isto é terrível. Eu diria que, do nosso ponto de vista, não há pior contexto do que este, em que as pessoas sentem, e as empresas sentem, que fazem investimentos e que depois podem ficar ociosos, porque as políticas públicas não são constantes. Não há, de facto, esta ideia de uma complementaridade e de garantir que as coisas funcionam. E que as tais iniciativas que são tomadas depois são levadas a bom porto. Outro aspecto muito importante que está a começar, nesta tal revisão da legislação, perde-se muito a reutilização se vier a concretizar, mas há aqui uma portinha que é aberta também, que é importante, mas nós queríamos era as metas e esta portinha, que é no âmbito da responsabilidade alegada do produtor, nomeadamente do ecovalor que é pago quando uma embalagem entra no mercado, que uma parte desse ecovalor seja canalizado para investimentos na área da reutilização. E também da redução, mas principalmente aqui na reutilização, porque a reutilização vai precisar também de bastante investimento em termos de mudança estrutural do sistema, logística, etc. Portanto, depois as políticas públicas também podem funcionar e devem funcionar em termos de sistemas de incentivos e penalizações. Não nos podemos esquecer que há muito dinheiro que tem vindo a ser investido também na reciclagem, portanto, por maioria de razão, deveria haver também, não é, para trabalharmos ao nível da prevenção, da redução e da reutilização. E, portanto, haver um sistema de incentivos, haver um sistema também de penalizações, lá está, dos bons podemos dizer, diferenciar as boas soluções e as más soluções, e depois também muito importante, podem também haver políticas que fomentem, por exemplo, em termos de formação, incentivos ao emprego nestas áreas, portanto, estamos a falar, por exemplo, na reutilização nós precisamos de outro tipo muitas vezes de funções em termos da logística, em termos da própria higienização, portanto, há aqui outras dimensões e aqui as políticas públicas também podem dar um apoio desse ponto de vista. As ferramentas económicas, portanto, temos aqui a questão do investimento, não é, que é feito, onde é que nós temos fundos públicos, para além daquilo que possa vir da responsabilidade delegada do produtor, também temos fundos públicos, temos o fundo ambiental, temos aqui instrumentos que podem e devem ser usados para, de facto, estimular esta mudança mais estrutural rumo à redução e à reutilização. É muito importante, de facto, que estas ferramentas económicas não sejam contraditórias, não é? Nós, de facto, temos de dar sinais muito claros quais são as melhores opções. E depois também ter sempre aqui presente a questão de penalizar. Nós temos que nos habituar a penalizar, desde que haja alternativas também, obviamente, às quais as pessoas possam aceder para para garantir que não há impactos, particularmente dos agregados familiares mais vulneráveis. Em termos da mudança social, o que é que nós precisamos? Obviamente nós precisamos aqui de ter sistemas de reutilização que sejam acessíveis, não é? Portanto, que seja fácil de utilizar, a informação esteja disponível, que seja prático. Porque, por exemplo, um dos problemas que nós temos hoje em dia, por exemplo, a Madeira já está a trabalhar nisso, porque está a trabalhar muito a empresa de águas da Madeira tem investido bastante em termos de reutilização. Por exemplo, eles têm packs imaginem, de cerveja reutilizável. Portanto, nós hoje em dia, se formos a um supermercado, o que é que nós temos? Nós temos, se quisermos comprar embalagens descartáveis de cerveja, não é? Nós temos normalmente aquilo num packzinho tudo arrumado, é só pegar naquilo, mete no carrinho e vem embora. Se for usar quando há, se forem comprar embalagens reutilizáveis, elas estão todas. Normalmente o que são as garrafinhas, e depois está pôr garrafinha a garrafinha, e isso não faz muito sentido, não é? Portanto, o que há nos países que têm avançado mais a este nível é eu ter à minha disposição também uma forma simples e prática de trazer as embalagens reutilizáveis, em vez das descartáveis, não é? Portanto, tudo isto tem que ser pensado
para que seja fácil, o tal takeaway, que tem que estar lá disponível, e depois não é só eu ter o recipiente disponível quando eu vou, é quando eu vou, mas depois, então, eu uso, e depois como é que eu faço? Tenho que ir exatamente ao mesmo restaurante devolver? Ou há pontos de passagem, sei lá, junto aos meios de transporte, centros comerciais, o que seja, escolas onde eu posso deixar os meus recipientes. Portanto, tudo isto tem que ser pensado e já há muitos projetos a decorrer em cidades europeias e que têm funcionado bem, e alguns a nível do país, quando estamos a falar de embalagens de bebidas, e portanto, isto são os ensinamentos que vêm de lá, e portanto, a aplicar qualquer coisa em Portugal, temos que pensar também em respeitar estes princípios. Depois, os incentivos são fundamentais. O incentivo à reutilização só é vantajosa quando, de facto, há reutilização. Muitas vezes. E isso é muito importante, porque às vezes nós vemos projetos como aqueles, projetos não, iniciativas que vão para o terreno dos copos nos festivais. Do nosso ponto de vista, não é certo que em todas aquelas situações seja mais benéfico ter um copo reutilizável. Porque se estamos a falar de um copo que é só usado naquele festival, às vezes até tem a indicação de qual é o ano e o festival e o patrocinador, etc. Tudo isso vai impedir aquilo que nós defendemos verdadeiramente, que é uma reutilização sistémica, que é eu uso aquele copo naquele festival, mas no final eu entrego e recebo o depósito, que entretanto paguei um depósito quando usei o copo, quando fui buscar o copo pela primeira vez, eu entrego o copo e esse depósito é-me devolvido e esse copo é higienizado e depois é usado noutros festivais. Porque aquele copo, para de facto ter um benefício ambiental face à utilização de outras soluções, tem que ser reutilizado um X número de vezes, o mínimo. E depois, quanto mais nós conseguimos reutilizar, garantindo, obviamente, as condições de segurança do próprio copo, estamos a usar agora este exemplo, não é? Melhor é do ponto de vista ambiental. E para isso eu preciso de um depósito para incentivar o retorno destas embalagens, destes recipientes, do que seja, não é? Tem que ser algo que seja muito presente e generalizado. E nós vemos cada vez mais, lá está, com os festivais e não só, a começarem a surgir estas iniciativas no takeaway, de cada vez mais ser comum esta ideia do depósito e da reutilização e do devolver, e assim conseguimos ter aqui um ciclo, uma verdadeira economia circular, não é? E, portanto, para que isto aconteça, para que a mudança social aconteça, de facto, tem que estar muito presente, tem que ser generalizado, passar a ser uma prática comum, não ser algo excepcional para o qual eu tenho que desenvolver um grande esforço. Depois a questão da informação, claro. Formação, capacitação, para as pessoas saberem exatamente como é que funciona, tem que ser simples, não é? Como é que funciona, onde é que eu posso entregar, portanto, até os próprios benefícios ambientais que eu posso estar não eu a ter, mas digamos assim, a sociedade em geral a ter pelo meu comportamento, tudo isto tem que ser muito bem comunicado também para que as pessoas se sintam cada vez mais envolvidas nesta solução. Em termos de notas finais, e muito rapidamente, apostar na redução e na reutilização, ao contrário da reciclagem, obriga normalmente a abordagens mais sistémicas e tem aqui grandes desafios que é, muitas vezes, ser necessário trabalhar em parceria. Pronto. Quando eu estou a falar, por exemplo, de um sistema de takeaway, não faz sentido cada restaurante ter o seu recipiente. O que faz sentido é haver uma entidade, por exemplo, que fornece vários restaurantes, se não mesmo todos os restaurantes de uma dada zona, e que depois tem o mesmo sistema de recolha. Mas mesmo não seja a mesma empresa que a fornece todos, é muito importante que haja, por exemplo, um sistema de recolha que seja comum a ambos, não é? Portanto, esta partilha, o ter que trabalhar em conjunto, são desafios grandes, muitas vezes em contextos onde a marca é muito importante e há muita competição. E, portanto, a reutilização traz aqui alguns desafios em termos de ter esta abordagem mais sistémica e ser necessária esta partilha e este trabalho em conjunto. O enquadramento regulatório, como eu já disse, é realmente um elemento-chave. Precisamos de tempo para aperfeiçoar, para otimizar, para criar, para normalizar. Nós vemos muitos estudos na ciclo de vida a serem feitas que não têm isto em consideração. Nós estamos a comparar sistemas descartáveis que demoraram décadas a ser otimizados, os sistemas estão a dar os primeiros passos e, portanto, e mesmo assim, na esmagadora maioria dos casos, eles são, portanto, os sistemas de reutilização são benéficos, desde que haja tal número mínimo de rotações e haja também alguns cuidados, tudo isto tem tudo, há sempre condições, não é preto e branco, portanto, há sempre condições, mas de facto temos que dar tempo também a estes sistemas para se otimizarem, porque basicamente não houve investimento em reutilização nos últimos 20 ou 30 anos. Portanto, temos que ter isso em consideração, é um caminho que tem que ser feito. É muito importante este financiamento através da responsabilidade delegada do produtor e, de facto, como eu estava a dizer, disse logo no início, não é? Trabalhar ao nível da redução e da reutilização é, do nosso ponto de vista, um excelente contributo em termos de resiliência económica e ambiental de um país e, portanto, esperamos
que quer a nível europeu, quer a nível nacional, haja a visão suficiente, a visão política suficiente para garantir que vamos trabalhar cada vez mais e de forma séria nesta área. Muito obrigada, e acho que excedi os 15 minutos, aposto, não estou a olhar para o relógio, mas acredito que sim, peço desculpa. Tranquila, tranquila. A conversa está tão boa que naturalmente não interrompemos e temos continuidade aos trabalhos. Muito obrigado, obrigadíssimo. A Susana, que nos deixou também aqui um bocadinho à laia daquilo que tinha feito também o João, algumas dicas e alguns desafios nas diferentes dimensões, nomeadamente ao nível das políticas públicas e até depois a questão da dimensão social que não pode de alguma forma ser desvalorizada. Muito obrigado. Já a seguir, então, teremos connosco a Júlia Alves. A Júlia é licenciada em Engenharia Química, ramo de Biotecnologia, pelo Instituto Superior Técnico e mestre em Química, na área de especialização em Química, aqui pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Trabalha na Faculdade de Ciências desde fevereiro de 2000, onde começou por exercer funções nos laboratórios do Departamento de Química e Bioquímica. Entre 2016 e 2022 foi coordenadora do Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade da mesma faculdade, e desde 2022 que é diretora dos Serviços de Direção Técnica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Foi responsável pela elaboração, implementação e acompanhamento de medidas de prevenção de riscos do trabalho, planos e equipas de emergência, planos de gestão de resíduos e ações de sensibilização na área da segurança e resíduos, atividades que continua de alguma forma a acompanhar atualmente. A Júlia Alves é ainda membro do Grupo de Trabalho em Economia Circular e Gestão de Resíduos da Rede Campo Sustentável, está, portanto, em casa. Júlia, muito obrigado por estares connosco e força. Obrigada, Vítor. Portanto, estou aqui com esta dupla valência de representar a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o Grupo de Trabalho de Economia Circular e Gestão de Resíduos da Rede de Campos Sustentável. Vou estragar isto porque vou focar na logística da reciclagem, portanto, fugindo aos outros dois R's e focando-me na reciclagem, ou seja, o que é que nós na Faculdade de Ciências fazemos para, depois do resíduo estar produzido, o poder encaminhar da melhor forma para o seu destino final, que tem alguns desafios que penso que sejam de alguma forma comuns a todas as instituições de ensino superior, e é esta nossa partilha dos nossos circuitos de reciclagem que gostava de partilhar aqui convosco. Vítor, eu vou tentar não me exceder, está bem? Ora, então, começando por apresentar aqui a Rede de Campos Sustentável. A Rede de Campos Sustentável é uma rede de pessoas que pertencem a instituições de ensino superior público nacional e que visa promover as questões da sustentabilidade nas universidades e nos politécnicos portugueses. Portanto, é uma rede de cooperação entre pessoas de instituições de ensino superior e que tem estes objetivos ligados à sustentabilidade, sendo que se foca muito nesta partilha de boas práticas, das boas práticas que existem em cada instituição, de as podermos em rede partilhar e ir replicando o que é bom noutras instituições e por aí fora. Portanto, aborda várias vertentes, está organizada em diversos grupos de trabalho, a que pertencem essas pessoas, desde a igualdade de género, eficiência hídrica, eficiência energética, ensino e currículo para a sustentabilidade, cidades e comunidades sustentáveis, mobilidade sustentável, produção e consumo alimentar sustentável, governança e estratégia para a sustentabilidade e aquilo a que nós pertencemos, o da economia circular e de gestão de resíduos, e que hoje nos traz aqui, refletindo um pouco sobre resíduos. Relativamente à Faculdade de Ciências, nós somos uma casa com 5.600 alunos, 700 trabalhadores, temos um campus com 11 edifícios, aqui no Campo Grande, em Lisboa, 10 departamentos, 19 unidades de investigação e desenvolvimento, e, portanto, gerir resíduos, triá-los e encaminhá-los de forma correta, e agora vamos só focar aqui depois de termos produzido os resíduos, não nas políticas de redução e de reutilização, só depois do resíduo produzido há que o encaminhar, criar e encaminhar de forma correta. Quais é que são os desafios
para as instituições de ensino superior nessa gestão dos resíduos. E começamos com o primeiro, que é talvez estamos sempre muito dependentes de, depois de alguém colocar o resíduo num determinado recipiente que tem uma identificação para ser criado, que é uma classificação, como é que eu consigo fazê-lo chegar num circuito de recolha de resíduos, seja neste caso, no nosso caso, a Câmara Municipal de Lisboa, para ser encaminhado para o sítio correto enquanto resíduo de embalagem. E estamos sempre muito dependentes das equipas de limpeza que têm, e portanto os nossos contratos que celebramos com as empresas de limpeza. E nesses contratos, naturalmente, quando definimos as cláusulas técnicas, podemos ter em consideração e exigir que a empresa que assina contrato connosco tenha essa valência de fazer o encaminhamento correto dos resíduos. E depois como é que nós acompanhamos essa gestão? Normalmente, os horários das equipas de limpeza são muito cedo, portanto, acabamos por não ver ou não acompanhar essas tarefas. As equipas são muito pouco estáveis, ou seja, existe uma grande rotatividade nas pessoas que estão a trabalhar nos nossos locais. Portanto, isto gera aqui no dia-a-dia alguma dificuldade em garantir que, mesmo que eu consiga disponibilizar estruturas de reciclagem quase porta a porta, que depois de eu ter colocado o meu resíduo no sítio certo, que ele de facto é encaminhado para o destino final correto. Portanto, temos até já ferramentas legais que nos ajudam nestas questões. Portanto, foi publicada agora no dia 25 de outubro de 2023 uma resolução do Conselho de Ministros que define critérios ecológicos aplicáveis à celebração de contratos, ou seja, quando eu defino critérios de escolha critérios de ponderação para a adjudicação de um contrato, eu já sou obrigada por lei a colocar critérios ecológicos, nomeadamente nos contratos de aquisição de serviços de higiene e limpeza, e nomeadamente eu tenho que, é um critério obrigatório, eu tenho que garantir que o proponente, portanto, quando defino as especificações e cláusulas técnicas para os contratos, eu tenho que garantir que o proponente procede à recolha e assegura a triagem dos resíduos e o encaminhamento correto da reciclagem. Depois temos a vida a acontecer. Portanto, isto é o que faz parte das cláusulas do caderno de encargos. Assinamos um caderno de encargos em que o proponente, o adjudicatário, se obriga a fazer isto, e depois temos a vida a acontecer. Como é que nós garantimos que, de facto, esta cláusula que existe até no caderno de encargos é, de facto, verificada e cumprida pelo nosso adjudicatário? E a verdade é que será muito difícil consegui-lo fazer. Como é que nós tentámos, de alguma forma, e até antes de ser publicada esta resolução do Conselho de Ministros, como é que nós tentámos, de alguma forma, minimizar ou maximizar as nossas taxas de reciclagem? Fizemos, naturalmente, forçando aqui a informação da apresentação anterior, se queremos mudanças sociais, queremos mudanças no comportamento. Obrigada, Susana Fonseca, pela dica. Se queremos mudanças sociais, queremos mudanças no comportamento, temos que tornar aquilo que queremos mudar de alguma forma acessível, fácil e prático, e, portanto, distribuindo estruturas de reciclagem o mais próximo das pessoas, portanto, ao longo do campus da faculdade, distribuindo essas estruturas de reciclagem, em parcerias, neste caso com a Valor Sul, nós temos aqui a possibilidade de ter estruturas que colocamos até mesmo dentro do gabinete das pessoas que mostram essa intenção, distribuídas em vários pontos. Este é também uma parceria com a Valor Sul para a triagem e encaminhamento dos resíduos de embalagem. São umas estruturas que eu gosto muito, 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 porque são transparentes e ajudam muito, muito, muito a minimizar as contaminações, porque é chato eu quando coloco
um cartão ou qualquer coisa, quando eu coloco algo que não está correto dentro desta estrutura, eu estou a ver aquilo que estou a fazer isso, parecendo que não inibe esse gesto e, portanto, minimiza de facto a taxa de contaminação nestas estruturas. Portanto, estamos espalhando pela faculdade, em diversos sítios e posições. Isto é muito engraçado porque é uma estrutura que é muito polémica, porque depois temos tudo o que é malta mais preocupada com as questões estéticas a dizer isto é horrível, e eu gosto tanto delas, porque o objetivo é esse, de facto chama muita atenção, e o facto de chamarem a atenção e de mostrarem o que é que se coloca lá dentro minimiza essa taxa de contaminações e, portanto, serve muito bem o seu propósito inicial. Portanto, estão por aí espalhadas pelo campus em vários locais na faculdade. E depois, aquilo que nós fizemos para a gestão da reciclagem, para garantir que isto depois chega ao sítio certo e que não vai para dentro do contentor grande, do contentor de recolha de resíduos da Câmara, que não vai para dentro do contentor diferenciado ou de outras formas, o que fizemos foi o Gabinete de Segurança e Saúde e Sustentabilidade que tem a trabalhar diretamente consigo um colaborador da empresa de limpeza, do contrato de higiene e limpeza, que faz a recolha dos recicláveis no campus. Ou seja, aquele conjunto de pessoas que é muito rotativo nos contratos de limpeza, esse conjunto de pessoas, a única coisa que faz é a recolha de indiferenciados. A reciclagem, ela é encaminhada por uma única pessoa que está a trabalhar o dia todo e que basicamente tem uma escala de tarefas e que, sendo distribuído pelos vários edifícios da faculdade, tem-se uma lista com a localização das diferentes estruturas de reciclagem, e este colaborador vai, edifício a edifício, consoante o dia e a hora, a fazer essa recolha dos recicláveis e colocá-los nos sítios certos, e, portanto, temos minimizamos as contaminações e as deposições dos resíduos que até são triados à partida pelo produtor, pela pessoa que produz o resíduo, e que depois, no fim daquilo tudo, ele acaba todo junto dentro dos contentores de lixo comum, que é aquilo que muitas vezes acontece quando estamos dependentes de uma equipa que não tem acompanhamento muito presente das suas tarefas. E, portanto, esta pessoa fazendo isso permite-nos ter um grau de confiança grande que aquilo que é triado em termos de resíduos e encaminhado para o sítio correto na origem, de facto, depois conseguimos ter alguma garantia de que é bem encaminhado até ao destino final para o tratamento e eliminação. Portanto, quando o colaborador faz estas recolhas daquelas estruturas todas, temos um local de armazenamento temporário, aqui temos a parte do cartão, aqui ao fundo temos isto é numa garagem que é utilizada para armazém. Temos um contentor que foi cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, que não tem sequer tampa e, portanto, está dentro das nossas instalações. Quando temos aquelas estruturas dos sacos do Valor Sul, os sacos transparentes, quando estão cheios, são encerrados, são colocados dentro deste contentor. Quando temos o contentor cheio, colocamos na rua nos dias da recolha dos resíduos de embalagens pela parte da Câmara. Portanto, o circuito desta recolha está integrado no próprio circuito de recolha dos recicláveis da Câmara, que nós temos o contrato dos grandes produtores de resíduos. E da mesma forma depois temos outros protocolos para a valorização de outras tipologias de resíduos. E, portanto, basicamente é isto que nós tentamos fazer para garantir as nossas logísticas de reciclagem dentro da faculdade e focando aqui na reciclagem. Muito obrigada. Muito obrigado, Júlia, e continuamos na senda dos desafios, não é? Desta vez desafios de uma outra dimensão, uma outra escala, que são particularmente importantes para nós enquanto instituição de ensino superior e que nós olhamos para todos os efeitos para a FCUL como um exemplo a seguir com algumas das práticas que aqui nos apresentaram. Muito obrigado, Júlia. E para terminarmos, é com muito prazer que convido a Fernanda a juntar-se a nós, do outro lado do Atlântico, diretamente de São Paulo.
A Fernanda Canjarana Pereira é brasileira, casada e mãe de 2 filhos, licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de Guarulhos, cursou especialização, mestrado e doutorado em Saúde Ambiental na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Desde 2008 trabalha como professora e pesquisadora do Centro Paula Sousa, instituição que abriga a FATEX-SP, Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Gosta de escrever e publicou 2 romances, Azul, Azul, Azul e Uma Nuvem Branca e Poeira Vermelha. Professora Fernanda, passamos-lhe a palavra. Bom, boa tarde, amigos do outro lado do Atlântico, né? Vou compartilhar minha tela aqui. Eu agradeço muito o convite feito pelo Vitor para trocarmos essas experiências, né? E eu organizei minha fala da seguinte forma: vou falar um pouco da legislação no Brasil e de como é feita essa gestão de resíduos, né? O que a gente tem conseguido fazer bem, o que é um desafio ainda pela frente. Vou falar um pouco das iniciativas da FATEC São Paulo. A Faculdade de Tecnologia de São Paulo tem 5.000 alunos, 17 cursos, e por ser uma faculdade de tecnologia, tem alguns projetos na área de reutilização e reciclagem. E aí eu tomei a liberdade de incluir um estudo de caso da Amazônia. Eu incluí estudo de caso da Amazônia porque é a região que talvez suscite a maior preocupação em nível mundial. Então, quando falamos da gestão de resíduos no Brasil, estamos falando da gestão de resíduos na Amazônia brasileira e, para os problemas ambientais, não temos fronteiras geopolíticas, né? Fronteiras geopolíticas são uma criação nossa, mas para os problemas ambientais, elas inexistem. Bom, eu começo aqui falando, então, da primeira vez que a gente fala em administração de resíduos sólidos na lei brasileira. A primeira vez que surge esta preocupação é no Código de Posturas da cidade de Paraty, que eu coloquei aqui nesta imagem. A cidade de Paraty é uma cidade do Brasil colonial, foi fundada no começo do século XIX, em 1830 foi escrito um Código de Posturas que proibia que o lixo fosse jogado nas ruas, porque até 1830 a regra era atire o lixo na rua, quando a maré sobe, ela lava a cidade e leva o lixo para o mar. De 1830 até os dias atuais, ou melhor, até 1999, cada região do Brasil, cada estado, cada município, legislou livremente. Então, estados mais desenvolvidos criaram legislações ambientais e uma gestão de resíduos sólidos à luz do conhecimento daquela região. E outros estados menos desenvolvidos ou não desenvolveram essas regras ou desenvolveram regras não tão eficazes. Em 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental traz a questão da conscientização sobre o problema dos resíduos, e aí ela traz essa preocupação em nível nacional. Estamos falando aqui de um país muito grande e com regiões muito diferentes, né? Eu coloquei um mapinha mais para frente para a gente entender melhor essa distribuição e entender melhor os desafios que se apresentam, né? Para nós brasileiros e especialmente para nós educadores, né? Professores de ensino superior neste país. Então, em 1999, a gente começa a falar de como conscientizar essa enorme e diferente população. E, em 2010, a Lei 12.305 traz uma unificação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, passamos a administrar resíduos a partir de uma única regra para todo o país. Isso trouxe algumas novidades, né? Para alguns estados falaram, mas isso a gente já faz, né? Então, é obrigatório a existência de aterro sanitário. Sul e Sudeste já faziam isso há muito tempo, isso a gente já faz, mas outras regiões do país que passaram a ter o prazo de 2012 para a construção dos seus aterros, falaram, nós não conseguimos, não sabemos fazer. Então, a importância dessa lei é que ela traz a meta ambiciosa de administrar resíduos no país todo. E o que está escrito na lei é o que a gente conhece, né, no mundo todo. Vamos tentar reduzir, vamos aprender a reutilizar e vamos reciclar. Então, não é nada de novo, a lei está escrita dentro de uma ideia da economia circular, traz como uma meta importante a redução dos resíduos,
traz como uma meta importante a gente aprender a reutilizar, entender o conceito de reutilização, né? Porque as pessoas esquecem do reduzir, confundem o reutilizar e já saltam direto para o reciclar, mas reciclar implica em consumo de água e de energia também. Então, se pudermos parar antes, seria melhor. Quanto a embalagens, o que está escrito na lei, né? Elas devem ser fabricadas com materiais que possibilitem reutilização ou reciclagem. Os responsáveis, que são os produtores das embalagens, os produtores que utilizam as embalagens em seus produtos e os comerciantes, devem pensar em embalagens que sejam adequadas quanto à dimensão e quanto ao produto que será contido nessas embalagens. Devem tornar a reutilização tecnicamente viável e, no caso em que ela não seja possível, devem propiciar a reciclagem. Bom, como que isso está acontecendo na prática, né? O que a gente tem é que, enquanto a lei fala de reduzir, a gente só faz aumentar com embalagens duplas ou triplas, né? Aqui eu coloquei o exemplo do shampoo. Se eu comprar o shampoo e o condicionador de cabelo separados, eu pagarei mais caro, mas se eu comprar ambos dentro de uma caixa de papelão, eu pagarei mais barato. O sabonete é a mesma questão, né? Se eu comprar 6 sabonetes embalados, uma dupla embalagem, eu pago mais barato, pago por 5 sabonetes, mas se eu quiser comprar os 6 sabonetes em separado, eu pagarei mais caro. Aqui o biscoito também é a mesma coisa, né? Se eu comprar uma embalagem com 12, dupla embalagem, o custo é menor. Qual o desafio que a gente propõe para essa população? Pague mais caro para reduzir as embalagens, né? Isso não é viável. Existe aqui a necessidade de uma política pública que adeque essa realidade. Aqui eu coloquei embaixo também essa questão dos alimentos in natura. Então, os hortifruti, que cada vez mais são oferecidos em embalagens com o produto já lavado, já descascado, já picado, e dentro de um contexto, que eu acho que é uma tendência mundial, oferecer produtos em pequenas quantidades para pessoas que moram sozinhas ou casais. Então, a gente vai ter a embalagem daquilo que já tinha uma embalagem natural, que seria a sua casca. Nesse reduzir, nós, enquanto faculdade de tecnologia, podemos fazer muito pouco. O que podemos fazer é conscientizar, e surgiu lá a ideia de a gente criar um museu do lixo, né? Um museu do resíduo sólido, que fique aberto para a população, tentando contribuir nessa conscientização. O reutilizar a gente já faz um pouco mais, né? Entendemos que o reutilizar ele é muito mal compreendido pelas pessoas, mas tem algumas iniciativas que foram apoiadas pela Faculdade de Tecnologia na qual eu trabalho. Uma delas é a incorporação de material de embalagens cartonadas como material pozolânico no cimento. Não é um projeto de alunos meus, é de colegas, mas então são alunos do curso de edifícios que estão trabalhando com essa possibilidade de incorporar a embalagem cartonada moída como material pozolânico no cimento. Uma outra medida foi uma organização não governamental que trabalha com moradias populares para populações em risco social, de usar as caixas de leite como isolante térmico. Então, aí uma reutilização verdadeira, bastante eficiente também. E a terceira, que eu gosto bastante, é essa construção de móveis cuja estrutura é feita a partir de garrafas PET. Então, a garrafa PET corretamente higienizada e encaixada, ela fornece boa resistência, e o móvel coberto com espumas e tecido não difere de um sofá comum encontrado em qualquer loja de móveis. O desafio aqui é fazer o consumidor escolher este sofá, né? As pessoas tendem a querer o tradicional e relutam um pouco, mas eu tenho um sofá de Coca-Cola, eu não quero. E aqui a mais comum forma de reutilização, que é o uso de vidros, né, para costureiras, para guardar botão, linha, coisas assim, né? É o uso mais artesanal daquilo que pode ser reutilizado. Bom, na reciclagem eu coloquei aqui um perfil do lixo que existe no Brasil. Eu não sei porque apareceu esse leite em embalagem aí, mas o perfil do lixo produzido no Brasil, não apenas embalagens, né, mas lixo como um todo, lixo que é passível de ser reciclado,
é 50% plástico, portanto, muito grave, muito sério. Aqui estão as embalagens plásticas, mas estão também contidos os descartáveis. Os descartáveis, copinho descartável, garfinho descartável para festa de aniversário, por exemplo. Papel e papelão perfazendo 31%, 8% embalagens de vidro, compotas, conservas, 7% metais e 4% essas embalagens multicamadas. Bom, hoje no Brasil, como um todo, Brasil inteiro, a gente está reciclando em torno de 4% do lixo que poderia ser reciclado, o que é um resultado pífio, né? Muito pouco. Precisamos melhorar muito nesta meta. Curiosamente, as latas de alumínio representam aí 98,7%, né? E isso não é resultado de nenhuma política pública muito adequada. Isso é resultado das grandes diferenças econômicas que o meu país abarca. As pessoas coletam e vendem latinhas de alumínio, porque o preço do alumínio para reciclagem, aqui no Brasil você pode vender o seu lixo para empresas que fazem reciclagem, o preço do quilo do alumínio vale a pena, então é quase impossível que uma pessoa deixe passar uma latinha. Mas se você estiver na praia tomando um refrigerante, vai ter alguém esperando você terminar para pedir a sua lata. Se você jogar a latinha no lixo, vai ter alguém esperando para pedir a sua lata. E a reciclagem do papel, que é o segundo maior valor do quilo do lixo reciclado, fica em torno de 66%. Bom, falei que ia falar um pouco sobre o Brasil como um todo, né? Então, vou tentar explicar aqui as diferenças e o porquê dessa coleta seletiva tão diferente aqui também. Nessa região em roxo, no sul do Brasil, nessa região em amarelo, no sudeste do Brasil, a gente tem as duas regiões mais desenvolvidas, onde a gente tem o maior número das vagas de ensino superior, 85% das vagas de ensino superior estão nessas duas regiões, a melhor oferta de educação de ensino fundamental e ensino médio, a maior rede hospitalar de melhor qualidade, é nessas regiões também que a gente teve grandes movimentos migratórios. Aqui, esse estado que o meu mouse deve estar apontando aí, o estado de São Paulo, de onde vos falo, né, tem a primeira cidade fundada, São Vicente, 1532, aqui no litoral paulista. E depois São Paulo, ainda em 1532, 3 dias depois, no Planalto, subindo a serra. Então, é a região que recebeu primeiro os europeus que chegaram aqui na América. Podemos depois falar melhor sobre isso, né? Houveram alianças, índios tupiniquins se aliaram aos portugueses, inclusive por casamento. Então, são as regiões que se desenvolveram primeiro e, portanto, são as regiões mais desenvolvidas. São também as regiões que, no século XIX, por iniciativa na época, imperador Dom Pedro II, foram alvo de movimentos migratórios proporcionados pelo governo. Então, o imperador entendia um grande país precisando ser povoado, então convidou alguns países para que houvesse esse movimento migratório. Então, aqui em São Paulo, nós temos a maior colônia italiana fora da Itália, a maior colônia japonesa fora do Japão, a maior colônia libanesa fora do Líbano. Tudo isso, então, reflete nesse movimento, e aí aqui do lado a gente vai ver, no sudeste, essa região em amarelo, 89% dos municípios têm coleta seletiva porta a porta, e no sul, 90% dos municípios têm coleta seletiva porta a porta, esse dado é de 2019. A região em vermelho aqui, o nordeste do Brasil, é uma região menos desenvolvida, ela teve um boom econômico na época do Brasil colônia, do cultivo de cana e produção de açúcar, e depois disso não teve mais nenhum grande movimento econômico, então é uma região que tem menos estrutura, é mais carente, e isso reflete aqui nesse valor de 54% do lixo coletado porta a porta. A região centro-oeste, essa região em bege, aqui marrom, é a região onde a gente tem a maior produção agropecuária do país, é a região rural. Aqui a gente tem algumas dificuldades, né? Você fazer coleta de lixo em áreas rurais, sítios e fazendas é um desafio particular, né? Não é uma cidade, você não circula pelas ruas, você tem que caminhar por estradas, então, resultado aqui, 48% do lixo reciclável coletado porta a porta. E no norte a gente tem a Amazônia brasileira, que eu usei como estudo de caso aqui, porque achei que talvez fosse do interesse da audiência.
a gente está coletando aqui nas cidades 63% do lixo que pode ser reciclado com coleta porta a porta. Veja que nesses dados aqui eu estou falando daquilo que tem estrutura da cidade, da parte da cidade com infraestrutura urbana. Né? Mas aí a gente tem, como eu falei, alguns desafios. Então, saindo aqui de São Paulo, como eu falei, de onde estou agora, né, se eu quiser chegar a Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, o miolo da Amazônia brasileira, em linha reta eu teria um percurso de 2.686 quilômetros. Se eu quisesse chegar de carro, eu iria consumir aí entre 53 e 54 horas, mas eu tenho que adiantar que essa viagem pode parecer uma aventura, mas ela não é factível, porque a partir do meio desse percurso as estradas se tornam de terra, né, impossíveis de transitar. Então, o melhor caminho seria usar essa rota aérea aqui, de 3 horas e 50 minutos, São Paulo, Manaus, ao valor de R$ 1.622, que equivale aqui, eu fiz a conta, 290 euros. Se eu fizer essa viagem de quase 4 horas, ao custo de 290 euros, eu vou chegar aqui. Essa é a cidade de Manaus, ela está no meio da floresta amazônica, né? A gente chega aqui de avião ou de barco, é impossível chegar de carro. Temos aqui em cima o Teatro Amazonas, que é da época do ciclo da borracha no Brasil, então na época da produção do látex, que ainda é uma fonte de renda na região. Foi construído esse Teatro Amazonas porque houve uma grande injeção de dinheiro nesse momento, nessa região. E aí temos uma cidade praticamente horizontal, né, mas a cidade de Manaus. Na cidade de Manaus eu consigo fazer coleta seletiva, eu consigo fazer a coleta clássica do lixo indeterminado e consigo fazer a coleta seletiva do lixo para reciclagem. Tenho ruas, passo caminhões, faço a coleta. Porém, a cidade de Manaus não se resume a esta região aqui. Eu tenho áreas muito carentes na cidade de Manaus. Essas regiões aqui são o que a gente chamaria de favelas, mas não são favelas como nos centros urbanos do resto do país. São favelas em palafitas, porque elas ficam em regiões sobre o rio. E veja que eu coloquei aqui essa foto, ela não foi aleatória, porque a gente vê aqui essas antenas, mini antenas parabólicas, né? Porque essa população também tem acesso à informação por via das antenas parabólicas e, portanto, está sujeita a um padrão de consumo determinado pelo marketing da propaganda. Portanto, consomem o mesmo que o resto das pessoas consomem. E isso resulta em embalagens e um lixo que tem o mesmo perfil das regiões onde eu tenho estrutura para fazer a coleta do lixo. E aí a gente vai resultar nesse lixo que está aqui embaixo da palafita e esse lixo que está acumulado aqui na ponte. Essa imagem é própria, eu não fiz uma imagem mais próxima, que dá para ver aqui, tem caixa Tetra Pak, tem embalagem de vidro, tem embalagem de papel, tem garrafas PET, as mais variadas possíveis. Nós estamos falando de uma região que parece causar preocupação no mundo todo. E veja, hoje os manauaras, os residentes da cidade de Manaus, estão usando máscara, não é por causa do Covid, é por causa das queimadas da floresta, que resultam numa grande quantidade de material particulado na atmosfera. Eu não sei o quanto essas informações chegam na mídia internacional, mas aqui nos jornais brasileiros, né, a gente está acompanhando os manauaras usando máscara, não é por causa do Covid, é porque eles não estão aguentando o material particulado em suspensão na atmosfera por conta de queimadas da floresta. Hoje, no dia de hoje, né, dia 21 de novembro de 2023. Mas não é só Manaus que é ocupada na Amazônia brasileira. Né? Toda a Amazônia é ocupada. Talvez, de fora, as pessoas tenham a impressão de que a Amazônia é uma floresta e que abriga lá alguns poucos índios apenas. Mas não é assim. Tem pessoas morando no meio da floresta. Saindo de Manaus por esse porto fluvial, eu posso pegar um barco aqui, os barqueiros alugam barcos, né? Você acerta com ele um valor, ou tem alguns barcos que levam grande quantidade de pessoas, alguns barcos são muito seguros, outros nem tanto. A gente consegue fazer uma viagem rio acima, aqui no caso foi o Rio Negro. Aqui a gente está chegando numa propriedade rural, nesta região, a 1 hora mais ou menos de Manaus, de barco, pelo rio, mais ou menos 1 hora de distância. Eu não saberia precisar em quilômetros. Mas aqui, nesta comunidade, nesta propriedade rural, que é uma propriedade que produz látex e borracha para exportação,
a gente tem muitos operários e os donos dessa propriedade, mas uma população esclarecida. Então, o lixo, esse resíduo sólido, que também está aqui, presente aqui, ele é armazenado, e aí, uma vez por semana, o barqueiro recolhe aqui, um barqueiro da própria comunidade, da própria propriedade rural, não é do governo. Esse barqueiro leva esses sacos com o lixo sólido para Manaus e dispõe corretamente para que ele tenha uma destinação adequada. Mas não é só de propriedades rurais que a Amazônia está ocupada, né? Nós temos populações ribeirinhas flutuantes, temos inúmeras outras populações, né? Eu não tinha tempo para falar mais, mas um dia, se alguém quiser, posso falar mais. Aqui nós temos uma escola flutuante, dessa comunidade flutuante aqui, que eu tirei a foto dessas redes, porque achei extremamente convidativas, né? Mas pessoas moram aí. Pessoas moram nessa casa, crianças dessa família estudam nessa escola, tem mercado, tem restaurante, tudo flutuante. E o padrão de consumo não difere da periferia de Manaus. As pessoas consomem, elas compram, da mesma forma que eu ou você, bolacha Oreo, shampoo, Pantene, Prové, né? As mesmas coisas que no mundo todo são compradas aqui também. E aqui eu tenho uma população, apesar de ter a escola, né, eu entendo que no meu país a gente precisa muito de educação, né, a educação é a chave aqui, tanto que na comunidade rural, onde as pessoas têm instrução, o lixo é separado e guardado, mas aqui não, né, porque apesar de ter escola, as pessoas têm mais dificuldade, nem todo o número de anos de estudo vai diminuindo conforme eu vou me distanciando de Manaus. Então, a gente vai ter isso, né? Veja aqui a garrafinha de plástico, Tetra Pak de leite condensado, embalagem de margarina, outra garrafinha plástica, outra garrafinha plástica. Essas imagens são closes do que a gente tem aqui, dessa floresta que está aqui atrás de todo mundo, né? É o mesmo lugar. Eu só aproximei, porque esse é o olhar do sanitarista, né? A gente viaja para passear com a família, mas você está olhando... Então, eu só aproximei e falei, não, isso eu tenho que levar comigo, né? É triste, porque a nossa floresta não está ameaçada apenas por madeireiros ilegais, ela está ameaçada por eles também. Ela não está ameaçada apenas por queimadas, seja um incêndio florestal natural, seja uma queimada ilegal provocada por alguém. Ela está ameaçada por tudo isso, mas ela também está ameaçada por uma gestão ineficaz. Quando a lei saiu em 2010, e essas fotos são de 2014, em 2010 a proposta da lei era: todo lixo que pode ser reciclado deve ser destinado para reciclagem. Todo o lixo que pode ser, que é orgânico, deve ser destinado para compostagem. A compostagem nunca saiu do papel, nem nos centros urbanos. E só vai parar no aterro sanitário o rejeito, que perfaz 6% do lixo do Brasil. Mas, em 2014, a gente tinha esse cenário, e como eu dou aula disso, eu venho acompanhando. A gente não conseguiu atingir essa meta. Em 2015, os municípios receberam uma verba para que construíssem aterros, para que melhorassem a gestão do resíduo. Alguns municípios utilizaram este dinheiro, outros devolveram o dinheiro para o governo federal, alegando incapacidade técnica, né? E da onde vem a incapacidade técnica? Vem da disparidade enorme que a gente tem no nosso país, aqui no meu país, né? Se eu tenho 85% das vagas de ensino superior concentradas, e veja, um erro que pode ser pensado é: então vamos diminuir as vagas aqui. Não é que as regiões sul e sudeste precisem perder vagas, né? Que a gente tem que expandir vagas. O ensino superior tem que ser acessível em todas as regiões do país, mas não conseguimos atingir nem a meta do ensino médio. Então, que dirá o ensino superior? Nesse contexto, a gente vai ter este cenário. E as ameaças que a gente tem no Brasil para a mata nativa estão aqui, né? Essa foto é do Gustavo Gaspari, um biólogo, eu não o conheço, não falo um colega biólogo por ser bióloga também. Mas ele fez essa foto de um filhote de onça pintada com uma latinha de cerveja Amistel na boca.
E essa foto circulou bastante aqui no Brasil. Eu imagino que ela não tenha saído das fronteiras brasileiras, né? Mas aqui no Brasil ela circulou bastante. Nos causou algum desconforto, né? É um animal lindíssimo, é um animal ameaçado de extinção. E olha onde foi parar a embalagem, que a gente recicla 98%, né? E que dirá daquela que a gente não está reciclando nem 4%. Bem, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade desta troca, né, numa manhã, que para mim foi uma manhã, para vocês uma tarde, e deixo aqui o meu contato. Muito obrigado, Fernanda, por nos trazer aqui uma realidade que não é a nossa e para nos apresentar de alguma forma também uma outra realidade da floresta amazónica e da Amazónia que nós, de uma forma geral, desconhecíamos, porque estamos muito focados de facto na atividade dos madeireiros e da desflorestação, mas de facto há aí outros problemas ambientais altamente impactantes também e que nós, eu pessoalmente desconhecia e que nós não podemos de alguma forma negligenciar. Muito obrigado pela sua partilha. E, entretanto, como já terão visto, nós estamos muito adiantados na hora. Eu fiz questão de não interromper ninguém, porque de facto a conversa estava muito boa, e foi um momento de aprendizagem muito interessante. E não vamos ter tempo para colocar questões. No entanto, porque as questões que foram sendo colocadas no bate-papo estão anotadas, há um compromisso por parte de todos os convidados, depois de nós respondermos às questões que nos foram feitas chegar, e depois, quando voltarmos ao vosso contacto participante, entenda-se, com o envio dos certificados de participação, prometemos dar as respostas às perguntas que aqui nos foram apresentadas. Portanto, entretanto, temos que encerrar a sessão. Quero mais uma vez agradecer a presença da Susana da Silva, da Valor Sul, do João Letras da Cidade de Ponte Verde, da Susana Fonseca da Zero, da Júlia Alves da FECUL e da Fernanda Pereira, do outro lado do Atlântico, da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, que isto reflete de alguma forma também, e isto é importante ser aqui evidenciado, o início de uma parceria que garantidamente vai dar frutos no futuro próximo. Mais uma vez agradecer a todos os convidados e em particular aos participantes, dar-vos nota de que em simultâneo chegamos a ter cerca de 140 participantes e que a esta hora, meia hora depois do fim daquilo que estava previsto, temos mais de 100 pessoas, o que é muito bom. Em meu nome pessoal, em nome do grupo de trabalho da Economia Circular e Gestão de Resíduos, em nome dos estudantes de Saúde Ambiental, o meu agradecimento e muito obrigado e até breve.